Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre Ken Burns e sobre filmes documentários. Vamos lá? Então vou ser bem honesta com você, eu não conhecia ele, não conhecia esse diretor de filmes documentários e não conhecia também os filmes dele. São filmes documentários históricos, antigos, né? Muito focados assim na história dos Estados Unidos. Só que eu me predispus a ver o curso dele e foi uma grata surpresa. Ele fala de uma forma bem tranquila, bem pacífica, parece um cara bem centrado nos seus valores, nas suas posições, na sua visão de mundo, né? Um cara que teve muita dificuldade para fazer acontecer os filmes que ele fez acontecer, mas que ultrapassou e transcendeu essas dificuldades para fazer com que os seus filmes e documentários viessem para as telas grandes. Um cara que lutou muito para que a história da vida humana, a história de certas pessoas viessem à luz. Então isso é muito importante e você sente esse peso, você sente esse trabalho em tudo que ele fala, né? É como se ele viesse de experiências muito fortes, de dificuldades muito grandes e tendo aquilo como o seu centro para fazer as coisas, né? O seu caráter, a sua visão de mundo, o que ele quer trazer para a humanidade, como é que ele quer mudar a sociedade e o que ele quer dar visibilidade de histórias reais que às vezes ficam perdidas. Ele fala que a história é sempre, o que a gente se interessa, é sempre uma biografia. A história é sempre biográfica, porque sempre conta a história de uma pessoa. E a pessoa sempre está no centro. E quando você conta uma história real ou muito próxima da real, que é a tentativa do documentário dele, né? É muito forte e interessante. E aí ele conta uma história muito forte. Ele fala que o irmão dele faleceu quando ele tinha 12 anos de idade. E o pai deles não conseguiu chorar, não chorou no enterro. E ele fala, a vida real não deu a ele a estrutura necessária para que ele se abrisse e deixasse fluir seus sentimentos. Mas quando ele viu um filme documentário tempos atrás, o pai chorou. E foi aí que ele decidiu trabalhar com filmes documentários, porque ele percebeu que o filme e o cinema, ali naquele momento, dava ao pai a estrutura emocional e o contexto para que ele pudesse deixar suas emoções fluírem. E foi ali que ele viu o pai dele chorando pela primeira vez, mesmo não chorando, no enterro do seu filho. Então isso é muito forte. E aí, desde então, depois de 12 anos de idade, né, aos 12 anos de idade, ele decidiu fazer filmes documentários. Ele fala que o seu primeiro filme é o seu professor. Então comece a ter aula o mais rápido possível, né, para você poder aprender as coisas. Ele fala, escolha os seus filmes como você escolhe os seus bons amigos. Que você vai ter contado nos dedos e que você vai querer só pessoas que você confie, pessoas que têm uma boa energia, pessoas próximas a você. Então, o mesmo critério que você tem para escolher os seus amigos próximos, você vai colocar dentro da sua casa, escolha seus filmes. E se transforme num colecionador de histórias, um colecionador de ideias, catalogando tudo que vai surgindo à mente. Ele até brinca, né, que todo local que ele vai, ele tem um papel e uma caneta. Acho que isso é muito comum e básico, a gente viu aqui em diversos reviews de cursos, que várias pessoas, independente da área artística que trabalham, eles têm sempre à mão um papel e uma caneta grandes para eles escreverem, às vezes um bloco de notas assim no celular, mas todos estão equipados com ferramentas para que eles registrem as suas ideias assim que elas chegam à sua cabeça.
Ele fala da importância da pesquisa, né? Que uma boa pesquisa pode mudar a sua vida, né? Não se baseie a história nas pessoas, baseie a sua história nas histórias das pessoas, né? Você não está falando de fulaninho, você está falando da história em que ele é uma parte, em que ele compõe. Então tenha isso em mente. Não deixe fulaninho, não deixe, né, um personagem dessa história subir, né, ou se ressaltar. A questão é a história que você está contando em si, o que fulaninho tem a dizer e como é que isso se encaixa num todo. Ele fala que muitas vezes a gente pode encontrar no outro um espelho para nós mesmos. E isso pode nos ajudar a melhorar, né, a nossa vida. E isso que ele espera nos filmes documentários dele. Ele espera que, por mais que a história seja diferente, o contexto seja diferente, o momento seja diferente, mas que a gente possa se ver refletido naquela tela, em certa parte, e poder melhorar a nossa visão de mundo. Ele é muito poético em várias coisas assim que ele coloca, e ele tem realmente em si o sentimento e o pensamento de que as histórias das pessoas podem mudar as nossas histórias de vida, porque elas são tão fortes, foram tão bem selecionadas, escritas, e ele desenvolveu muito bem essa parte do questionário, de questionamentos, né, para deixar não só a emoção sair, mas realmente os fatos, né, saírem. E o seu documentário, ele fala, tem que ser baseado em fatos, não somente em emoções. Ele tem uma frase que ele coloca que até nos faz pensar, né? Ele fala assim, o quão distante, quão profundo a gente pode ir na arte para que a gente ache realmente a verdade da gente, né? Então ele fala que isso é muito importante quando você traz uma pessoa, né, para falar uma história dentro desse contexto que ele está falando documental, né, trazer a sua realidade, o quanto que ele tem que trabalhar na arte daquele filme, daquela cena, para que esteja somente a verdade, os fatos transparecendo para o espectador. Fala que é muito importante você contar histórias que transcendam os seus próprios limites, né? E você é fruto do seu contexto, da sua comunidade, do seu período, né, histórico que você está inserido, mas é importante você transcender as suas próprias barreiras, conceitos e preconceitos para que você possa contar a história de outro período, a história de outro momento, de outras pessoas, de outras dores. Ele fala: documentário é objetivo? Nada é objetivo. O documentário também é uma manipulação. Tudo na vida é uma manipulação. Ele faz um comparativo dele com o Steven Spielberg. Ele fala que o Steven Spielberg e ele seguem as mesmas regras do storytelling, né? Da contação de história. Mas que o Steven Spielberg pode inventar várias coisas que não existem e ele não pode. Ele deve se ater à verdade e aos fatos. Aí ele dá algumas dicas. Use a cronologia como um compasso da sua história e introduza uma história longa através de pequenos detalhes. O seu trabalho investigativo de detetive da história, ele nunca para, ele sempre está em desenvolvimento. Tenha em mente que você tem que permitir a humanidade do personagem ou da pessoa, boa, né, ou má, aparecer sem fazer um julgamento. Tente restaurar a humanidade das pessoas. Tente restaurar a humanidade das pessoas. E saiba que você tem a possibilidade de acordar um morto através de você acordar a história dele, né? E saiba que há um conflito muito grande nessas personagens, porque elas não são unidimensionais. Tem fatores externos e fatores internos para o drama e que ambos são muito complicados. Faça a estrutura da sua narrativa em volta das suas
personagens. Segundo ele, um bom script celebra a perspectiva, tolera a contradição, não dá uma lição de moral ao final e sempre o fazer do filme é uma sinfonia. Vários instrumentos têm que funcionar juntos ao mesmo tempo. Outra coisa importante que ele coloca é o que você deve escrever esse documentário com um detalhe, né? Com um detalhe poético. Esse detalhe poético e as palavras corretas vão fazer esse documentário ser bom. Ele fala também que a intercalação entre a utilização da primeira e da terceira pessoas é uma coisa muito necessária para que o filme ele respire. Então, enquanto você está narrando em terceira pessoa, você traz testemunhos em primeira pessoa e perspectivas diferentes daquilo que você está falando, porque esse é um filme para a audiência. Esse não é um filme para ficar somente em terceira pessoa pro diretor. Se você não consegue provar alguma coisa, você tem que falar deve, talvez, né, aconteceu. Você não pode levar a pessoa, a audiência, a acreditar alguma coisa em que você não tem como provar. E isso é muito sério. Então, quando você não tem certeza, você quer colocar aquele ponto de vista ou aquele fato, você traga isso para seu texto de narrativa, né? Talvez, quem sabe, isso possa ter acontecido, né? Falado pelas pessoas daquela vila que isso aconteceu, né? Mas nunca traga como uma coisa certa se você não consegue provar. Outra coisa que ele coloca é a importância de você colocar o seu entrevistado de uma forma leve, sutil. Então, esse papo que você tem que ter com ele para deixar ele bem tranquilo, que tem pessoas mais travadas, tem pessoas que não olham na câmera, tem pessoas que te contam histórias fantásticas e quando você coloca uma câmera na frente dela, ela trava e não consegue contar mais nada que ela já te contou e que seria muito interessante para o filme. Então, essa preparação do entrevistado e trazer o entrevistado para que fique super tranquilo, super confortável, trazer um ambiente super caloroso, super aberto, não ter problema de errar, não ter problema de gaguejar, não ter problema, né? É muito importante que ele fala. E ele fala, faça uma entrevista como se você fosse se encontrar, esbarrar com essa pessoa a qualquer momento na rua depois que o filme sair. Você tem que ser capaz de olhar essa pessoa olho no olho, com orgulho, tanto você quanto ela, do filme que saiu. Então trate isso com respeito para que depois quando você encontra a pessoa no meio da rua, você cumprimente, você não finja que não olhou e sai pelo outro lado. Depois ele coloca a importância muito grande da música no filme. Ele fala que a música é um dos diretores do filme. Ela não é somente um elemento que está ali, mas a simbiose dela com a narrativa em off, por exemplo, ele traz o Holy Ghost, que ele chama. Então, é a música mais a narrativa, 1 mais 1, e cria 3 ao invés de 2. A importância da música para ele, e uma música às vezes criada especificamente para aquele documentário, para aquela cena, né, que foi pensada assim, daquela forma, é muito, muito importante. Deixe o seu público dar o significado àquilo que você está colocando. Aquilo que ele colocou, né, como o que é um bom documentário. Não dê ao final uma lição de moral do filme, né? Qual a lição desse filme? Vamos colocar no final. Deixem aberto para que o espectador tenha a chance de chegar às suas próprias conclusões e pensar. Ele fala que é muito importante, e ele que toca em vários assuntos de guerra, vários assuntos tensos, os documentários dele são bem fortes, né? Trazem históricos de pessoas que foram para a guerra, perderam perna, ficaram traumatizadas e tal. Não é um assunto leve, né? Então ele fala sempre mescle um assunto leve, um assunto pesado, um testemunho, para que o peso da narrativa não fique muito, muito forte. Então vá mesclando para você passar seu ponto, mas não ficar uma coisa
tão pesada, tão densa, tão triste, né? Você tem que trabalhar nos sentimentos ali daquelas cenas. E aí ele fala, né? Leve a pessoa ao inferno, mas não é somente levar, você tem que tirar ela de lá também. Ele termina com uma frase muito interessante que é a seguinte: I will do only what inly rejoices, do Ralph Waldo Emerson. E ele fala que essa palavra inly é o que eu só vou fazer o que intimamente me dá forças e energias e junta tudo isso. Então assim a gente termina aqui o Masterclass do nosso documentarista Ken Burns. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi uma pessoa que realmente ele trouxe o seu coração para o que ele disse nessa aula. Ele é uma pessoa de valores muito fortes, que tentou a vida inteira mostrar histórias de vidas de pessoas da forma mais clara e mais factual possível. Acho que isso é um desafio muito grande, né? A gente conseguir ver a nossa história ou a história dos nossos antepassados de uma forma clara. Muitas vezes a gente nem conhece. E o esforço que ele tem que ter de pesquisa, de levantamento de dados, para conseguir fundos também. Esse foi um outro ponto que ele tocou rapidamente no curso, alguns fundos de governo americano que ele consegue, alguns fundos de algumas faculdades, e como é que isso é difícil, como é que você tem que preparar, né, o seu roteiro e a sua pesquisa. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse curso foi realmente muito especial para quem gosta especificamente dessa área. Ele tem assim, dicas muito importantes e um histórico de bibliografia, né? Filmografia melhor, muito interessante. Então é interessante como ele mostra durante a aula, em que ele vai colocando a música, ele vai colocando uma voz em off e quebra a narrativa com expectativas. E como é que ele pega as frases dos entrevistados quando eles estão num pico de emoção e falam umas frases fortes, assim, poderosas, e como ele coloca isso na narrativa para ti. Parece que dá aquele soco no seu estômago, né? Como é que isso é importante. E aí tem uma parte muito interessante que tem um não sei se é militar que fala, né, que foi pro Vietnã e ele voltou sem pernas e sem braços. E ele fala a seguinte frase: viver é sofrer e sobreviver é encontrar um sentido, um significado para sofrer. Essa foi uma das frases e eu deixo ela aqui para vocês pensarem. Muito obrigada por ter ouvido aqui esse resumo desse Masterclass. Espero que vocês tenham gostado e siga aqui a gente no canal para mais conteúdo sobre arte e desenvolvimento pessoal. Aqui a gente fala sobre livros, tem lives, reviews de cursos, muita coisa interessante ligada à arte para você. Siga a gente, por favor, se inscreva aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo.